Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. amém. Vamos orar? Abençoa-nos, Deus, aqui enquanto vamos estudar, meditar na tua palavra. Que ela, Senhor, corrija o nosso coração, que ela nos dê orientação, discernimento para a vida, de como agradar ao Senhor, como nos santificar, como andarmos, Senhor, em bem-aventuranças, em tudo aquilo que a gente faça. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, por tua misericórdia. Amém. 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 Há um texto das Institutas de João Calvino que eu não li na semana passada, porque eu anotei que para fazer a leitura, mas esqueci de trazer o livro, então a gente passou, mas eu quero então só retornar essa leitura, já que em seguida a gente entra naquelas questões das regras que devem ser observadas para essa compreensão dos 10 mandamentos. Então, a gente estava tratando sobre essa convergência de liberdade e limite, que então os 10 mandamentos, dentro daquele contexto todo, não apenas só a aliança feita com os 10 mandamentos, mas toda a construção da narrativa nos mostrando a majestade, esse Deus libertador e esse Deus legislador, então, esse Deus que diz então o caminho pelo qual nós devemos andar, tendo em vista que fomos libertos, comprados por Ele mesmo, certo? Então, é dentro desse assunto, e nós lemos Tiago, capítulo 1, 25, em que ele chama então a lei de lei da perfeita liberdade, lemos Deuteronômio,
6, quando perguntarem os vossos filhos sobre o que é, então, essa lei do Senhor, então vocês vão lembrar a eles que quando vocês estavam presos no Egito, o Senhor libertou vocês, e a gente percebeu, então, tudo isso, que quando eles forem perguntados sobre os mandamentos, sobre a lei do Senhor, primeiro lembrem-se que ela nos foi entregue porque o Senhor nos libertou, então nos deu um caminho para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ser bem-aventurados. Então, Calvino, aqui nas Institutas, ele trata um pouco sobre a própria lei e como a gente precisa. O texto é gigantesco, eu recortei uma parte pequena para o texto, né? É aquele tipo de citação que ela ocupa a página, né? Se você usar no seu trabalho, você vai ter que abrir a aspa e depois você esquece onde é que estava a aspa lá na citação. Mas para o tamanho do texto, está pequeno. Então, preste atenção que a partir disso a gente vai avançar nessas regras e como a gente deve observar e ler as leis para que então a gente tenha a correta aplicação dela na nossa vida. Quando avançamos a tal ponto pela doutrina da lei, então sendo ela a condutora, convém descermos até nós, donde por fim faremos referência a esses 2 pontos. Em primeiro lugar, comparando a justiça da lei em nossa vida, que muito dista de responder à vontade de Deus, reconhecemos-nos indignos de reter nosso lugar entre as criaturas de Deus. Entendem? Quando temos a referência da lei com relação a nós mesmos e a Deus, então nós precisamos descer até nós mesmos e nos percebermos como indignos somente de estarmos entre as criaturas de Deus. Ok? E menos ainda de sermos vistos como filhos. Em segundo lugar, considerando nossas forças, são não apenas inapropriadas para implementação da lei, mas completamente nulas no exercício dessa lei. Daí a necessidade se segue tanto a desconfiança de nossas próprias forças, como a ansiedade e a perturbação da alma. Com efeito, a consciência não pode sustentar o peso da iniquidade sem que imediatamente se apresente o juízo de Deus. E não pode sentir o juízo de Deus sem ser incutida do horror da morte. De modo semelhante, constrangida pelo testemunho da impotência, nada pode fazer para não cair de imediato no desespero de suas forças. Cada uma dessas duas afeições gera a humildade e a queda. A queda aqui no sentido de prostrar-se, né? Lançar-se ao chão. Até que, enfim, o homem atemorizado pelo sentimento da morte eterna, que vê ser eminentemente para si pelo mérito da sua justiça, converta a si a misericórdia única de Deus, tal qual ao único porto de salvação, para que, sentindo não estar em seu poder pagar o que deve à lei, desesperando-se de si mesmo, aspire, pedir e esperar a ajuda em outro lugar. Então, ele segue mostrando que o lugar é exatamente, como não poderia deixar de ser,
o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente entrou aqui no aspecto que são as regras pelas quais a gente pode interpretar. Veja, nós não entramos ainda em cada mandamento, mas a gente vai pensar um pouco aqui dentro do nosso breve do nosso catecismo maior, dentro dessas regras, para que você possa ler e ter uma clara e mais profunda percepção do que significa esses mandamentos. Mas me despertou hoje que talvez seja necessário, essas regras começam a partir da 99 do nosso catecismo maior, mas o felizardo irmão que pregou hoje me fez lembrar, minha máscara caindo no chão, tá uma beleza. As máscaras caíram. Me fez lembrar da pergunta 97 ou 98, que trata um pouco dessa utilidade da lei e está vinculado a isso que, a 97, a isso que tratamos aqui no texto de Calvino. A pergunta 97, então, é de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Ok? Lembra, a gente começou a tratar sobre isso lá na primeira aula. O quanto a nossa geração é uma geração que despreza os 10 mandamentos. Ou seja, é como se eles não tivessem utilidade na nossa vida, porque nós fomos enganados por aquele raciocínio Velho Testamento, lei, Novo Testamento, graça, como se o povo de Deus tivesse sido libertado por mérito deles, como se o povo de Deus tivesse cumprido os 10 mandamentos, como se antes da entrega dos 10 mandamentos o povo de Deus tivesse sido sempre um povo muito correto, muito obediente, que nunca tivesse construído bezerro de ouro, que nunca tivesse se queixado do deserto, que nunca tivesse desejado o Egito e as cebolas do Egito, que lá pelo menos eles tinham o que comer e no deserto não tinha. Então, esse pensamento despreza a própria condição humana, no sentido desse caminho que o povo de Deus faz. Então, a pergunta 97 levanta essa questão. Qual é a utilidade da lei moral para nós regenerados? Então, resposta. Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como um pacto de obras, ou seja, você não sofre mais a condenação, certo? Pelo descumprimento da lei, ou seja, toda a nossa vida foi descumprindo a lei, você foi liberto da condenação e do peso dessa condenação. De modo que nem são justificados, nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral dessa lei comum, tanto aos regenerados como a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por tê-la cumprido e sofrido a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim levá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se, tomarem a forma cada vez mais a essa lei como regra de sua obediência. Então, há alguns textos aqui como referência, a gente vai ler bastante textos hoje, e então a gente leu a primeira regra para que a gente possa compreender melhor e como interpretar melhor esses 10 mandamentos. Lemos o Salmo 119, 7 na semana passada, vocês estão lembrados? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ok? Eu vou pedir então que vocês abram os textos. Eu vou dar já alguns textos na sequência aqui, para que à medida que a gente vá caminhando, eu peço e você já lê, para a gente não ficar naquela, certo? Aquela demora assim, cada um vai procurando, tá certo? Então, aqui, Tiago 2,10,
Mateus 5, 21 e 22. Pegou? Vai pegando, hein? Igor, Romanos 7, 14. Adaís, Deuteronômio 6, 5. Thaís, Mateus 22, 37 a 39. Ela vai dizer em casa, peguei o texto maior. Aqui, 12, 36 a 37. É mesmo Mateus, tá? Só para... Colossenses 3, 5. 1 Timóteo 6, 10. Walter, Provérbios 1, 19. Josi, Amós 8, 5. Jorge, Isaías 58, 13. Arthur, Provérbios 30, 17. Vamos ouvir uma regra só. A gente está indo... Não, a gente está passando para a segunda regra. Qual é? Que é o pressuposto, né? Ela é perfeita e requer obediência de nós, certo? Conformidade. No caso, pressupondo que ela é perfeita e requer obediência, o contrário disso também é verdadeiro, entende? Então essa é a lógica. Então, aonde ela requer uma retidão, a mínima, o mínimo resquício de desvio daquilo é pecado, entende? Ela proíbe, né, esse mínimo grau de desvio, porque ela é perfeita. E o texto de Salmo 19, a ideia de perfeito ali é reta, né? Ela é perfeitamente reta para a nossa conduta. Então, segunda lei, quem abriu Tiago 2,10? Eu. Abre aqui. Fala aí. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, ela requer a perfeita obediência, certo? Mateus. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, acá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então vamos lá. Dentro do raciocínio que agora é graça e lá era lei, como é que se aplica Jesus dizendo isso? Porque em outras palavras ele é assim, vocês só entenderam uma parte. Agora, porque ele diz, eu vim cumprir a lei, eu não vim revogar, certo? E foi lido hoje no culto, inclusive, né? Mas eu vim cumprir. Onde é que se aplica agora dentro desse raciocínio de que a lei passou, agora é só graça? O próprio Senhor Jesus nos dizendo, se você só se irá, já pecou, já matou. Você entende? Qual é a compreensão então disso? É que essa lei perfeita, em Cristo, nós tivemos a oportunidade de ter o discernimento, o aprofundamento infinitamente maior que os próprios judeus tiveram lá atrás. Em Cristo nós tivemos a perfeita revelação de Deus. Entende? E as suas palavras são a palavra de Deus. Então, o Senhor, o Emanuel, o Deus conosco, ele veio e se faz presente para poder então nos explicar com maior clareza as implicações da sua própria lei, requerendo de nós a obediência plena. Então perceba, quando Calvino diz assim, o que se requer então agora é que olhemos para nós em humildade e depois da humildade o que se siga seja a prostração, a queda. Porque o nível só se elevou, não diminuiu. Mas o que nossa geração fez? Atacamos lá o princípio dela.
Quando atacou lá o princípio, a gente lê e ouve Jesus falando isso. O que a gente faz? No fim das contas, na real, é que a gente ignora. Entende? A gente acha que a graça nos deu a chancela de podermos ir tocando a vida assim, na boa. Ou, como se diz hoje, de boa. Quando a graça é exatamente o movimento de permitir-nos que a gente entre nesse caminho. Essa é a graça de Deus. Ela não é a anulação do fato de que quando Jesus botou você nesse caminho, Ele agora quer que você ande na retidão desse caminho. Qual é a graça? É não ter punição quando você está no caminho? Não. A graça é ter posto você lá. Esse é o movimento da graça de Deus. E agora, a graça, estando você no caminho, se manifesta de que forma? Em o Senhor te exortar, em o Senhor te disciplinar, em o Senhor puxar a tua orelha, em o Senhor pegar o cinto e dar nas suas canelas quando você está andando e pisando na lama quando não deve pisar. Então, esse é o princípio da lei e da interpretação dela. Nada foi retirado da lei moral. Entende? A moral que o Senhor nos chama é a moral mais elevada. Com o detalhe que Ele então pagou pelos nossos pecados. E como nós lemos então, o que se requer agora é que a gente se conforme a essa lei em gratidão ainda maior. Porque quando averiguamos os detalhes, cada vez mais é o que vem e o que tem que vir é o convencimento de que não dá para nós. Não daria para a gente. Somos indignos, somos indignos, somos indignos. Essa é a voz que a lei traz aos nossos corações o tempo inteiro. E essa voz não pode deixar de ser ouvida. Porque quando essa voz deixa de ser ouvida, isso afeta o nosso culto, isso afeta o nosso dia a dia, isso afeta no nosso trabalho, isso afeta nas nossas relações, isso afeta em todo o movimento que a gente faz na vida. A lei do Senhor é o espelho perfeito para que nós nos olhemos o tempo inteiro e possamos ouvir: você é indigno, você é indigno, você é indigno. É isso que mantém você de joelho diante de Jesus. Retirar isso, querido, e focar só na graça, faz com que a própria graça perca todo o seu valor. Entende? Então, a segunda lei, o segundo princípio, né, para interpretar, é que a lei é espiritual. E assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e ao procedimento. Romanos 7,14. Quem abriu? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mateus. Amarás o Senhor teu Deus. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente vai voltar a isso lá na frente, tá? Mas só para que a gente possa ir ruminando já. Você lembra o que é que foi perguntado a Cristo quando ele responde isso? Que jovem era esse? O que é que ele tá? Qual foi a pergunta dele? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? Certo? Onde é que está nos 10 mandamentos isso que Jesus respondeu? Em todo canto.
certo? Mas está nos 10, literalmente, ipsiliter, e implicitamente. Onde? Na própria lei, mas nos 10. Onde é que você encontra ali? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Isso, que ele repete. A primeira parte, isso nós vamos trabalhar mais na frente, mas observe, a primeira parte, nos conduz a essa adoração ao Senhor, certo? E a rejeição a outros deuses, certo? Se nós seguirmos como judeus, certo? A primeira ação diante disso, ou reação diante disso, é entender que nós precisamos fazer assim. Tem que ser dessa forma. Mas o Senhor Jesus pega aquilo que tornou-se o que se chama de primeira confissão de fé, né, que é o chamado Shema, e usa exatamente esse Shema para responder qual é o maior mandamento. Que não foi dado lá nos 10 mandamentos, mas estava presente na lei, que todas as vezes era repetida para a orientação do povo. Então, leia. Leia o Mateus, agora o 12, 36, 37. A gente vai voltar para isso, tá? Mas se eu me detiver muito nisso aqui agora, a gente atropela o processo. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então observe. O crivo da lei, ele requer e ele abrange, porque ela é espiritual, certo? Entendimento, vontade, afeto, potências da alma, as palavras, as obras, o procedimento, absolutamente tudo. A lei nos cerca, certo? A lei nos julga em tudo, absolutamente tudo. Então, existem umas correntes por aí, mais atuais, que, inclusive usando essas ideias para o aconselhamento, que tem ensinado que o pensamento, a vontade, ela não entra no campo do pecado. Entende? Que o pecado é a ação. Se você desejou, mas você não cumpriu, então você não pecou. Esse é a mesma linha de raciocínio, embora não se assuma, mas como nós fomos dotados de lógica da parte de Deus, certo? Esse é o mesmo raciocínio que aceita a ideia de que a palavra de Deus ela não é suficiente para realmente corrigir e reorientar as coisas mais profundas do nosso coração, das nossas emoções, da nossa alma. Porque não se compreende, então, o quanto que a lei de Deus, sendo espiritual, ela abrange todo o ser, todo o ente, todas as potências da alma de um ser humano. Absolutamente toda. Então, você precisa ler a lei do Senhor dessa forma, senão você chega em Levítico, e você já disse isso algumas vezes, nem que seja só para você mesmo. Meu Deus, que livro difícil, que coisa, eu não estou... É só... Lembre-se, a lei é espiritual, tem motivo aquilo, tem relação aquilo. Lembre-se, o primeiro templo que o Senhor construiu para a adoração, para cultuar a Ele, foi
o mundo. É o Espírito do Senhor que está montando essas peças para que nós o adoremos nesse mundo. Então a lei do Senhor, ela não é apenas algo de conduta. Tá? Pedindo a palavra? Eu só vendo assim, ó, o negócio aqui. Será, meu? Ela é espiritual. Então, terceira, leiam quem abriu Colossenses 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Só observa. Ganância, certo? É idolatria. Ou seja, esse amor pelas coisas, pelo dinheiro, o que é isso considerado pelo Senhor, pela lei de Deus? É um pecado contra qual mandamento? Aí o cara tá lá, super preocupado com o dinheiro a vida dele inteira. O cara tá lá o tempo inteiro correndo atrás e fazendo da vida dele um correr atrás nessa roda viva do dinheiro. E ele não se atina que no fim das contas ele já está errando no primeiro. Ele já entrou tropeçando. Sabe aquela figurinha do WhatsApp, que é uns caras fazendo uma fila assim para correr na piscina? Aí o da frente tropeça e aí vem umas sequências de tropeços, assim, todo mundo caindo um por cima do outro dentro da piscina. É mais ou menos isso. Não perceber que a lei é perfeita, quando ela diz algo, ela já está pressupondo a tua natureza. Entende? Não faça outros deuses diante de mim. O que é que ele está pressupondo? Sua natureza. Ou seja, olha, vocês gostam desse negócio. O nosso coração tem uma habilidade tremenda de construir ídolos. Mais uma frase do sermão de hoje. Não faça outros deuses. Não faça outros deuses. Não faça outros deuses. E aí você se avalia de forma mais profunda. E aí a voz que você tem que ouvir é: você não é digno. Você não é digno. Para que então o Evangelho faça sentido. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Não é isso que Paulo faz? Ele olha para a lei e diz: quem me livrará do corpo desta morte? Senhor, é demais. O bem que eu quero fazer eu não faço. Aí quando eu não quero fazer, quando eu vejo eu estou lá fazendo já o que eu não devia fazer. Quem me livrará do corpo desta morte? É isso que a lei precisa fazer com a gente. Para que então, pelo Evangelho, possamos glorificar. Louvado seja o nome do Senhor, por Jesus Cristo. Por Ele nós podemos entrar e permanecer. Então, em respeito de versos, uma e a mesma coisa é exigida ou proibida. Ok? Em diversos mandamentos. É esse sentido. Quando ela está exigindo, ela está proibindo. Quando ela está dizendo faça, ela está proibindo o não fazer. Ok? Isso é lógico e claramente deduzido. Certo? Princípio lá da nossa confissão. Isaías. Não, peraí, pulei, né? Tem 1 Timóteo 6,10. Pensou que ia escapar. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Se atormentam com muitas dores. Ok. Percebe ainda dentro do mesmo que Colossenses tratou, Timóteo tratando a ganância, a cobiça, o amor ao dinheiro. Lembre-se, de onde o apóstolo tira então esse ensino? Ele tira da lei do Senhor. Certo? De onde teria-se a ideia de que ter dinheiro
faz mal. Não é essa a ideia que ele tem. Ele tira, então, do fato que quando se ama ao dinheiro, e lembre-se, o texto diz, o amor ao dinheiro, certo? Você está idolatrando. Você está pecando contra o mandamento do Senhor, certo? Provérbios 1, 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O ídolo é sempre falso. O ídolo começa, a tua submissão ao ídolo começa acreditando que ele está te servindo. Mas, se você permanecer atento, você vai descobrir que, na verdade, você se curvou a ele e você é um escravo. Ok? Nós fomos feitos para a adoração. Então, ou você vai adorar a pessoa certa, ou você vai adorar a coisa errada. Certo? Então, Amós 8:5. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Esse texto. É isso mesmo, é porque assim. Eu vou explicar. A pessoa chega e fica lendo assim, né? Ou não sei o que, não sei o que. A ideia aí que está acontecendo, e a Amós está denunciando, é que a turma ia para o sábado do Senhor, certo? Dia do Senhor, cultuar, mas eles ficavam, ó. Cadê essa hora que não passa? Esse dia do Senhor que não acaba. Por quê? Porque eu quero voltar para trabalhar. E trabalhar como? Para ganhar dinheiro na base da brasileiragem. A maracutaia, a malandragem, a bigodagem. Veja, eles estavam ali no culto, eles estavam ali na celebração, na assembleia solene, mas eles estavam pensando assim, quando é que vai passar esse negócio, meu Deus? Esse tempo que não passa, eu quero ir vender, eu quero ir ganhar. Observe, o coração se rendeu a outro tipo de adoração falsa. Por quê? Porque esqueceu do não. Não faz outro Deus para tu. Não faz. Então, quarta regra. Que horas são? Ah, Jesus. Vamos ficar na quarta. Gente, complicado. Vocês estão entendendo até aqui? Sim? Tá ok. Quarta regra. Onde um dever... Oi? Isaías 58. Não, é para a quarta regra. Só ia pular o verbo. Esse verbo é muito desconfiado. O negócio está estreitando aqui, pensando. Onde um dever é prescrito, o pecado é proibido. Certo? É dentro disso que ele está tratando. E aí os textos vão deixar mais claros. E onde um pecado é proibido, o dever é prescrito. Sério mesmo, não esquece isso. Porque isso traz uma possibilidade de uma devoção muito maior quando você se debruça sobre a lei do Senhor. Assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa. Lembra? Honra teu pai e tua mãe. E aí vai ser longa a tua vida na terra que vocês vão possuir, que o Senhor teu Deus te dá. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Então, veja, no fim, há uma lógica aqui para essas
essas regras que nós estamos lendo. Você precisa entender que existe uma relação ali de um Deus santo que escolheu um povo pecador. E esse Deus conhece esse povo pecador. Certo? A lei é dada para um povo que está compreendendo claramente isso. Eles não são um povo que não conhece relação com um Deus, que nunca ouviram falar de uma relação com um Deus. O problema é que eles estavam adorando um Deus falso, certo? E agora o Senhor, Criador dos céus e da terra, está se apresentando a eles. Isaías 58:13. Dá-lhe. Se desviares do sábado do teu pé e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Vê só, como é que você pode desejar, pode sentir esse prazer no dia do Senhor? Eu estou falando no coração, né, de forma verdadeira, como a lei de fato nos chama. Não apenas assim, porque ele está dizendo, se disseres, né, chamares de deleitoso, não é você só ficar falando lá assim, o dia do Senhor é uma bênção, que dia maravilhoso. Você sabe do que ele está tratando, ele está tratando do teu coração. Agora me pergunte, na cultura em que nós fomos ensinados, certo? A ouvir o coração, se ele chamar, diga sim. Tá dando. Cada um tem a sua verdade, assinar. Não. Se é bom, né? Se te dá prazer, então não é errado, né? Que é outra do WhatsApp, né? Assinado Satanás. Como é que se faz isso? Como é que quando você está naquela fase assim que estar com o povo, estar na Assembleia Solene, para reunir-se para o Senhor, a coisa está pesando para você, você não tem tido vontade para isso. Mas a lei espiritual, ela envolve as tuas vontades, ela envolve teus desejos, ela envolve tudo. Como é que faz? Quem é que restaura a alma? A lei do Senhor. A palavra restaurar, filho, é colocar no lugar. É pôr de volta no lugar, refazer aquilo que foi destruído com o tempo. Você restaura. A palavra do Senhor diz que você tem que sentir tal coisa. Isso nunca foi novidade na palavra de Deus. Os salmistas conversam com o coração, com o próprio coração. Não é isso? Minha alma, que história é essa, né? Para com isso, eu ainda vou louvar o Senhor. Porque a gente vive numa sociedade que parece que o sentimento é uma coisa incontrolável. É algo que você não domina. Ele simplesmente vem. E aí eu vou fazer o quê? É essa sociedade que diz, se você sente amor pelo mesmo sexo, então não é pecado, porque amor não é pecado. Mas o sentimento, querido, é pecado sim. Entendeu? Então se o seu sentimento está fora do lugar, se a coisa correta foi detonada em você, a lei do Senhor é perfeita. Então ela diz e ela também é que providencia. Deus não manda você fazer algo que Ele mesmo não tenha te dado todas as condições de poder experimentar e viver aquilo ali. Então, oferece um culto ao Senhor, oferece o teu corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O problema é que nós não queremos nos subtrair, né? Eu gostei do sermão, viu? Nós não queremos nos subtrair. Eu só fiquei com a impressão assim, se ele continuar, eu vou terminar não tendo aula para dar hoje. A gente quer sempre somar. Mas estar na presença do Senhor, no altar do Senhor,
é sacrifício o tempo inteiro. É todo dia tem que matar mais um pouquinho. E você estribucha, irmão, aí dá-lhe mais por cima. E vai continuar. É feito o rabo de lagartixa. Você corta e fica lá, ó. A nossa natureza é assim. Então, não se engane, tá? Mateus? Provérbios. Tá, eu pulei para da hora. Os olhos de quem zomba do pai e zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do arroz. Aí você vai estar novo, né? Veja, a ideia aí é, ele não zomba com a boca, ele não fala desrespeitando, entendeu? Ele externamente honra o pai e a mãe. Então ele diz assim, os olhos de quem zomba, lá por dentro, ele olha para aquilo, mas ele despreza aquilo, ele zomba daquilo. Ele não fala nada, mas no olhar ele discorda. Aí a lei chega lá. O que a palavra de Deus está dizendo é assim, ó, pode ninguém saber, mas a janela da alma, que são os teus olhos, se está zombando ali dos teus pais, ferindo o 5º mandamento, vai arrancar. Então, veja a interpretação dentro da regra. Aquilo que foi pressuposto como promessa, certo? Se você honrar, vai ser de longa vida. Se você desonrar, tenha certeza, vai rolar a sua cabeça. Entende? É a lei do Senhor. Ok? Eu queria continuar, mas não dá. A gente tem que parar. A gente vai entrar no 5. Eu vou dar um pulo e vou pedir a você novamente, querido. Tem um livrinho pequenininho, eu coloquei lá no grupo da igreja. Que, olha aí, gente. Acena com a mão assim, vai, mostra aí. Olha, esse pequenininho tem esse aqui, tem o outro que é do tamanho desse e tem o outro que é menorzinho. Estão os 3 aí dentro. São os nossos símbolos de fé. Eu adoraria que você pudesse ler a lei 6ª, 7ª e 8ª, certo? Para a regra dessa interpretação, para que isso vai complementar na próxima aula, porque eu de fato vou pular essas outras regras, senão a gente não chega no pessoal e singular e a reordenação da nossa alma pela lei do Senhor. O André botou no grupo, é R$10. Fui eu que botei. Mas tudo bem. Falta entregar. Falta ele entregar agora. Já foi feita a compra também? Eu não sei se vou ver com ele. Mas olha, na Amazon, gente. Aí o Prime entrega. Eu comprei uma para Dedé, porque ele estava trazendo as minhas. Não foi nem para ele não ter trabalho, foi para eu preservar as minhas, né? Você sabe? Comprei uma pequena, eu pedi na segunda, quando chegou ontem em casa, estava lá já. Chegou bem na medida, né? Então, não deixe de comprar e leia os mandamentos para que a gente os memorize, tá certo? Eu quero chegar no final, a gente sem precisar do texto. Fala. Será, Jorge? Que ótimo. Vamos orar então? Que o Senhor nos abençoe, né? Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua lei. Te louvamos porque o Senhor é misericordioso e bom com o Teu povo. Ajuda-nos, Pai, a nos submetermos, Deus, todos os dias, à Tua santa palavra, aos Teus estatutos, aos Teus mandamentos, para que sejamos bem-aventurados e possamos Te honrar e Te glorificar em tudo que a gente faça, Senhor, nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Rainha da Várzea.
daqui? Tira, por favor.